Existe um poder oculto no homem, pelo uso do qual ele pode se elevar para as coisas maiores e melhores. Existe no homem um eu maior que transcende o eu infinito, especificamente do homem dos sentidos, assim como a montanha se eleva acima da planície. O objetivo desse vídeo é ajudar homens e mulheres a trazerem seu poder interior da mente e do espírito em expressão, de uma forma sábia, em harmonia com a lei universal, para construir o caráter e para encontrar dentro de si mesmo aquele eu maravilhoso que é o seu eu real e que, quando encontrado, revela a eles que eles são literalmente e verdadeiramente filhos de Deus e filhos do Altíssimo. Não há como evitar a disciplina da vida. Lá não há meio pelo qual o destino pode ser enganado, nem artifício astuto por qual o grande plano cósmico pode ser evitado. Cada vida deve cumprir seus próprios problemas e dificuldades. Cada alma deve passar por suas águas profundas. Todo coração deve encontrar tristeza e dor. Mas nenhum precisa ser oprimido nos grandes conflitos da vida. Para aqueles que aprenderam o grande segredo de sua identidade com a vida e o poder universal, todos eles habitam em uma cidade inexpugnável, construída sobre e dentro da rocha da verdade, contra a qual as tempestades da vida batem em vão. Embora esse trabalho não ofereça vãs promessas de uma vida, pois se isso fosse possível, seria o maior de todos os desastres, ele se esforça para mostrar como se tornar tão forte que a vida parece quase fácil em comparação. A vida ou destino não muda ou se torna mais fácil, mas o indivíduo se altera e se torna mais forte. Ainda assim, vamos mostrar como evitar tornar sua vida mais difícil do que ela precisa realmente ser. A vida da maioria das pessoas seria menos preenchida com problemas e sofrimentos que levassem a vida com o espírito correto a agir com harmonia com a lei universal. Espero que esse pequeno vídeo possa ajudar muitos a entrar em harmonia com a lei e o propósito da sua própria vida, e assim evitar muito sofrimento desnecessário para encontrar dentro de si o eu maior interior, cuja descoberta traz consigo uma realização de segurança absoluta, para expressar de uma forma sábia, ao usar todas as forças espirituais e mentais internas, e assim entrar em uma vida de superação e de poder quase que ilimitado, vida e poder infinito. O homem possui, se ele soubesse disso, poder ilimitado. Este poder é do espírito, portanto ele é invencível. Não é o poder da vida ordinária ou vontade finita ou mente humana. Ele transcende todos esses poderes, porque ele, sendo espiritual, é de uma ordem mais elevada do que qualquer um físico ou mesmo mental. Ele pode estar adormecido e escondido dentro do homem, até que esteja suficientemente envolvido e desenvolvido para ser confiado com seu uso. Os poderes da mente subconsciente são tratados de outra forma. Os poderes do espírito são muito maiores e muito mais refinados do que os próprios poderes da mente subconsciente. O pensamento é um poder espiritual de tremenda potência, mas isso não é o poder do que falamos. Pelo pensamento, o homem pode elevar-se e se conectar à casa de força do universo, ou se isolar inteiramente do influxo divino. Seu pensamento é dele a maior arma, porque por ela ele pode recorrer ao infinito e preparar-se, em consciência, mas não na realidade, de sua própria fonte divina. Através da centelha divina dentro dele, que é realmente o seu eu real, o homem está conectado com o infinito. A vida e o poder divino são dele, se eles perceberem que na verdade eles são deles. Enquanto ele for ignorante de sua unidade com a fonte divina de toda a vida, ele será incapaz de apropriar-se do poder que realmente é dele. Se ele, de outra forma, entrar nesse conhecimento interior, ele se encontra o possuidor do infinito poder de recursos ilimitados. Este poder, então, é de Deus, mas também é do homem, mas não é revelado a ele, até que ele esteja apto para ser confiado a ele. É só quando o homem percebe sua unidade com sua fonte divina que ele se torna cheio de seu poder. Muitos mestres e iniciados lamentam o fato que certos segredos estão sendo divulgados hoje. Segredos que no passado eram mantidos bem guardados. Eles temem que são iluminados
E pessoas não evoluídas podem fazer uso destrutivo do poder espiritual. Isso, para qualquer escritor, parece improvável. É verdade que pessoas que têm forte personalidade, que têm uma grande crença em seu próprio poder para alcançar e ter sucesso, recorrem de uma forma inconsciente a esses poderes ocultos. Portanto, eles são capazes de se elevar acima de seus semelhantes. O uso, porém, que eles podem fazer do poder espiritual para propósito básico é limitado e não é para ser temido. Mas há outros, é claro, que estão abusando dos seus poderes. Esses são magos negros e, embora possam fazer uma certa quantidade de danos, eles se tornam reduzidos e, em última análise, a mendicância e impotência. Mas há também outras pessoas que passam todo o tempo livre em busca de conhecimento sobre esse assunto. E eles acabam lendo tudo o que acham pela frente sobre o ocultismo. Existem poderes e influências espirituais que impedem que os olhos dos buscadores vejam até que estejam prontos para a revelação. Quando o homem, em sua busca pela verdade, desistiu todo o seu esforço egoísta por coisas indignas, ele está pronto para a revelação de sua unidade com o infinito, produzindo de uma forma implícita para a vontade do todo. O homem não está separado de sua fonte divina e nunca esteve. Ele é, na realidade, um com o infinito. A separação que ele sente e experiências é mental e é devido à sua cegueira e incredulidade. O homem nunca pode ser separado do espírito, pois ele mesmo é espírito. Ele é parte integrante de um todo completo. Ele vive e se move e tem seu ser em Deus, Espírito universal onipresente. E Deus Espírito habita nele. A maioria das pessoas desconhece essa intimidade, essa relação com o divino. E por desconhecerem o porquê eles se recusam a acreditar, eles são, em certo sentido, separados da vida interior de Deus. No entanto, essa separação é apenas em seus pensamentos e crenças, e não na sua realidade. O homem não está separado e nunca pode ser separado de Deus. Mas enquanto ele acredita que é separado e que continua no mundo sozinho, ele será tão fraco e tão indefeso como se realmente fosse. Assim que o homem percebe a verdade de seu relacionamento com o infinito, ele passa da fraqueza ao poder, da morte à vida. Um momento ele está no deserto, distante, fraco, separado e sozinho. Nas próximas horas ele percebe que ele é nada mais, nada menos que um filho de Deus, com todos os privilégios e poderes de filho. Ele percebe, em um piscar de olhos, que ele é um com a fonte divina e que ele nunca pode ser separado. Ele desperta também o fato de que todo o poder do infinito é dele, para desenhar sobre qualquer coisa que ele quiser fazer na sua vida. E ele percebe que ele realmente nunca pode falhar, que ele está marchando para a vitória. Olhando dessa forma, quão grande é o poder do pensamento do homem, enquanto o pensamento não é o poder do espírito. É o poder pelo qual o homem se conecta com o poder infinito, abrindo-se para o influxo divino, ou se isola e separa de sua fonte espiritual. Assim, em certo sentido, o homem é o que ele pensa que é. Se ele pensa que está separado de Deus, ele está separado do seu poder. Então é como se ele fosse realmente o caso. E ele é tão impotente e miserável como se ele realmente existisse separado de Deus. Por outro lado, se ele pensa e acredita que é como um ser infinito, ele descobre que é gloriosamente verdadeiro e que ele realmente é um filho de Deus. Se ele acredita e pensa que é um mero ser, então ele vive a vida limitada de um ser material e nunca será capaz de se elevar acima disso. Mas se ele, ao contrário, pensa e acredita que é um ser espiritual, então ele descobre que possui todos os poderes de um ser espiritual. Novamente, se ele pensa que seu trabalho é difícil, ele não estará à altura das suas tarefas. Ele descobre que realmente suas forças são difíceis e além dos seus poderes. Mas por outro lado, se ele acredita que seu trabalho é fácil, ou de qualquer forma, dentro dos seus poderes, ele descobre e acaba fazendo as coisas com muito mais facilidade. O poder interno é infinito, pois pela fé nele, o homem é diretamente acoplado com o poder espiritual do universo, com o divino. A centelha dentro dele o conecta à chama sagrada, tornando-se assim potencialmente
um Deus em formação. Uma mudança então deve ocorrer dentro do homem, antes que ele possa entrar em sua herança divina. Ele deve aprender a pensar segundo o Espírito, como um ser espiritual, em vez de um ser de carne. Como uma criatura material, como filho pródigo, ele deve vir a ele mesmo e deixar as palhas e os porcos no mais distante, voltando para a casa do seu pai, onde há o pão da vida suficiente e de sobra. A superação das dificuldades da vida. O verdadeiro objetivo da vida é que o homem possa alcançar a sabedoria através da experiência. E isso não é feito cedendo às dificuldades da vida, mas apenas superando todas elas. As promessas de Deus não é feita para aquelas pessoas que falham na batalha da vida, mas para aquelas pessoas que superou realmente seus problemas. Não há qualquer promessa que o homem terá um momento fácil ou que ele seja feliz para sempre. No entanto, é depois disso que a maioria das pessoas está sempre procurando uma vida fácil, liberdade de sofrimento e também cuidado. Ele nunca pode encontrar o que realmente deseja. Sempre há uma mosca na pomada do seu prazer, algo que rouba a sua verdadeira felicidade, ou possivelmente combinações de circunstâncias que se combinam para danificar os seus planos. O verdadeiro objetivo da vida não é a obtenção de felicidade, mas se atingirmos o verdadeiro objetivo da vida, encontraremos felicidade. Aqueles que ignoram o verdadeiro propósito da vida e que procuram a felicidade em altos e baixos, ano após ano, não vai encontrar. Por outro lado, aqueles que reconhecem o verdadeiro objetivo da vida e seguem esses objetivos, alcançam a felicidade sem procurar. No passado, as pessoas fizeram de Deus uma conveniência. Eles pensaram que eles poderiam vagar pela vida, sem aprender nada de sua disciplina. E então, quando em apuros, ou em coisas que não estavam do seu agrado, eles poderiam orar a Deus e ter circunstâncias desagradáveis eliminadas. Essa mesma ideia prevalece hoje. As pessoas deixaram a velha ortodoxia de olhar para vários cultos e ismos para tirá-los de uma dificuldade. Então eles não acreditam que dessa forma estão pedindo um favor especial a Deus, simplesmente pela oração. Mas eles acreditam firmemente que podem obter o que querem do invisível. Eles pensam que por esse meio, eles podem seguir seu próprio caminho. Afinal, todos pensam em experiências divertidas e não desagradáveis. Não pensam em provocações, dificuldades, em adversidades na sua própria vida. Dessa forma, eles estão, no entanto, apenas perseguindo o arco-íris. A vida fácil que buscam de uma forma constante os ilude simplesmente porque não há. Não é disso que se fala. A única vida que é fácil é a vida dos fortes, da alma que venceu. Sua vida não é fácil na realidade, mas pertence relativamente assim por causa da sua força interior. É impossível ter uma vida fácil. E se fosse possível, então a vida não valeria a pena ser vivida, pois o único objetivo da vida é a construção do caráter e a obtenção de sabedoria através da experiência. A vida para todos nós deve ser sempre cheia de dificuldades. E é para ajudar aquelas pessoas que acharam que a vida é muito difícil para eles que esse vídeo foi feito. O que a maioria das pessoas está procurando, na verdade, é uma vida fácil, que eles nunca vão encontrar, mas justamente vão encontrar o reverso disso. Mas para as pessoas sábias e almas despertas que estão buscando a verdade, não importa de onde pode vir, ou que desejam vencer a vida e suas dificuldades, em vez de ceder de uma forma fraca a ela. A maioria das pessoas são vagabundas no mar da vida. Elas então flutuarão aqui e soprarão ali. Elas também são levadas para cá e para lá por causa das correntes. São poucos os que percebem que tem o poder infinito dentro de si, poder pelo qual ele pode se elevar diante de todas as dificuldades, superar suas próprias fraquezas, através de uma experiência vitoriosa que ele alcança dentro de sua sabedoria. A felicidade e o verdadeiro sucesso dependem de como os problemas e as dificuldades da vida são enfrentados. As adversidades vêm para todos, mas se enfrentarmos de maneira certa, até mesmo o fracasso pode ser um trampolim para o sucesso. O problema vem para todos, mas enquanto faz algumas pessoas mais fortes e melhor em todos os sentidos, submerge os outros,
para que nunca mais se levante. O problema é o mesmo. É como ele é enfrentado que faz a diferença. Aqueles que encontram dificuldade e adversidade em sua própria mente de força fraca, de sua mente finita e falsa personalidade são rapidamente oprimidos e quebrados pelas tempestades da própria vida. Mas aquele que confiar e ter fé no poder dentro deles nunca pode ser oprimido, nem pode ser derrotado. O poder, sendo infinito, é sempre suficiente, por maior que seja a sua própria necessidade. Aquela pessoa que realiza a sua própria identidade espiritual sabe que pode nunca morrer, que ele nunca pode ser derrotado, que ele nunca pode realmente falhar. Ele pode até perder seu corpo através da mudança que é chamada de morte. Mas ele, o verdadeiro homem, nunca pode morrer, nem ele pode falhar. Embora ele seja derrotado 1000 vezes, ele deve subir novamente ao topo. Apenas tenha fé no poder espiritual dentro de você e você vai saber todas as alegrias da superação e da sua conquista. Todas as coisas se tornarão sua. Busque primeiro o reino que existe dentro de você, sua união espiritual com o infinito e harmonia com a vontade e propósito de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não terá que temer amanhã, pois sabereis que toda a provisão já foi feita. Não haverá necessidade de acumular riquezas, pois haverá os suprimentos diários necessários, sempre disponíveis para você. Não haverá necessidade de morar mais perto de um médico, pois Deus, a vida infinita, será sua saúde. Não haverá necessidade de remorso ou lamentação, pois você sabe que tudo está bem. Não haverá medo de acontecimentos futuros, pois você vai perceber que o infinito não comete erros. Grande tem sido a controvérsia no passado sobre um assunto polêmico do destino versus livre-arbítrio. Os fatalistas afirmam que o homem está tão intimamente ligado à roda do destino que é impossível para ele viver sua própria vida de uma maneira diferente daquela que foi mapeada para ele. Ele pode trazer uma quantidade de evidências de primeira classe em apoio à sua reivindicação, e ele acredita nessa teoria com todo o seu coração. Por outro lado, o defensor do livre-arbítrio acredita de todo o coração que esse homem está preso de alguma forma. Ele também pode trazer abundâncias de evidências em apoio à sua teoria, o que acaba confirmando a sua crença. Cada um deles pensa que o outro está errado, mas os dois não podem estar errados. No fundo de cada coração existe um desejo insaciável de felicidade. A alma avançada deseja a felicidade tanto quanto a busca de prazer mundano. A diferença entre eles é simplesmente que o primeiro, através do conhecimento e da experiência, não busca a felicidade, sabendo que nunca pode ser encontrada por uma busca direta, mas encontramos ela através do serviço do amor aos outros e na vitória sobre si mesmo. Enquanto uma pessoa busca a felicidade como um fogo farto em todas as formas de prazer, eles acabam não encontrando. O homem nunca está satisfeito com sua vida. Ele está sempre buscando algo, até que ele aprenda que a sabedoria ele a procura com prazer, na gratificação dos sentidos dos vários tipos, na riqueza, no luxo e na posse. Quanto menos evoluído estiver o homem, mais convencido ele estará de que a felicidade pode ser obtida dessas maneiras. Como, por exemplo, aqueles que formam o que é chamado submundo das cidades, buscam a felicidade no vício e na libertinagem. As pessoas que são evoluídas buscam prazer em coisas mais refinadas, esperando encontrar a felicidade em atividades intelectuais, amizades, em amores humanos puros. Essas pessoas mais evoluídas obtêm muito mais prazer através dos sentidos do que fazem aqueles que são mais elementares, mas também são capazes de maior sofrimento e mais dor. O indivíduo médio não sabe nada sobre suas forças mentais, e embora ele possa sofrer os efeitos do pensamento errado inconsciente, ele corre o risco de fazer mau uso dos seus poderes internos. Aquela pessoa, no entanto, que aprendeu a usar essas forças interiores, deve ter cuidado para usá-los de uma forma correta, ou ele vai descobrir que o invisível poder da mente e do espírito é muito mais poderoso e destrutivo do que ele pensa. Todo uso da mente para coagir outras pessoas ou influenciá-las por meio de sugestão, não para seu benefício, mas para a sua própria vantagem,
é altamente destrutivo, não para eles na verdade, mas exatamente para você. No entanto, isso parece um caminho fácil para o sucesso, mas na verdade leva ao fracasso e à pobreza. O mal do uso mental do poder dessa forma é realmente uma forma de magia negra. E o destino de todos os magos negros é muito terrível. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Esse foi apenas um pequeno trecho do que diz o livro Dentro de Você Está o Poder Secreto do Universo. Espero que tenham gostado e que tenham chegado até aqui. Um abraço e até a próxima.